Você sabe quais são as competências do Poder Legislativo Estadual? No Visão da Política de hoje, você vai aprender tudo sobre o Poder Legislativo com o meu convidado, o advogado eleitoralista Danúbio Remy. Seja muito bem-vindo ao Visão da Política. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Mona Lisa. É uma satisfação estar aqui na TV Alegre para poder falar um pouco sobre o Legislativo goiano, sobre o funcionamento dessa Casa de Leis. Bom, vamos começar já com essa primeira pergunta. Quais são as principais competências de uma Casa Legislativa? A Casa Legislativa, ela passa pela prerrogativa de que ela é a casa que representa o povo. Trazendo um exemplo aqui para Goiás, nós temos 41 deputados estaduais eleitos legitimamente para um processo democrático, que representam os mais de 7 milhões de habitantes, quase 5 milhões ali de eleitores. E a função principal da Casa Legislativa, no caso da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, é aprovar leis, essas leis das mais variadas formas, leis ordinárias, leis complementares, a legislação tributária, por exemplo, definição de políticas públicas, mas principalmente apresentar a lei orçamentária anual, o plano plurianual, são leis do direito administrativo que precisam ser aprovadas pelo Parlamento goiano. Bom, a gente está na época de discussão da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Eu participo de algumas dessas discussões, fazendo as reportagens para a TV Assembleia, e eu percebo que as pessoas elas não têm a compreensão de fato da importância do Poder Legislativo. Então a gente escuta muitas vezes, até de colegas de outros órgãos, todo o tanto de orçamento para a Assembleia é muito. Parece que as pessoas elas não enxergam realmente a função da Assembleia, que é o poder que mais está próximo ao povo. Então, qual é a importância do orçamento da Assembleia? Sim, a gente precisa primeiro definir que as regras de direito administrativo, ela passa pelo princípio da legalidade, ali preso no artigo 37 da Constituição Federal, em que prevê, entre outros fatores, a necessidade da aprovação orçamentária, da aprovação legal para que o orçamento seja definido. Ou seja, não há discricionariedade do gestor público. Quem define é o povo. Aí que está a participação indireta popular. Ele elege as pessoas para que possa definir o orçamento que se vai gastar com o dinheiro dos seus impostos. Então há um ciclo que ele volta dentro dessa casa de representação. Ou seja, as pessoas elas pagam os impostos e elas definem como que vão ser gastos esses recursos. O recurso que vai ser gasto em 2025, ele é aprovado em 2024. Ele é encaminhado por competência exclusiva pelo Poder Executivo e cabe a essa casa revisar, apresentar emendas, alterar. E ali, numa linguagem mais simples, mais objetiva, em que é definido quanto que vai ser gasto na saúde, quanto que vai ser gasto nas estradas, quanto que vai ser gasto os impactos orçamentários, quanto que vai ser gasto, por exemplo, com as rodovias, com as políticas, principalmente as políticas públicas. Se falam muito de políticas públicas e parece ser um nome assim, desgastante, mas não, a política pública nada mais é que os fatores de governança do Poder Executivo, né? Nós temos políticas públicas para as mulheres, então, por exemplo, você precisa investir em delegacias, polícias especializadas em defesa da mulher. Onde que vai ser definido esses recursos? É aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Precisa fazer uma ponte, às vezes uma duplicação de uma rodovia, ou até mesmo asfaltamento de uma rodovia. Onde que vai ser definido esse orçamento? Na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E aí que o governador encaminha, através de estudo prévio do planejamento do setor econômico para o Poder Legislativo, e os deputados, representando a população, vão definir esses orçamentos que será gasto no ano seguinte. Bom, uma das funções mais conhecidas dos deputados é legislar, mas a gente também tem as emendas impositivas. O que são essas emendas impositivas e qual possibilidade ela dá para o parlamentar? As emendas impositivas é uma capacidade legal que o parlamentar tem de indicar 1,2% do orçamento previsto na LOA, no caso do orçamento anual do ano seguinte, aonde o governador irá aplicar esses recursos. Então, nós temos em Goiás 246 municípios. E dentro desses municípios tem um dos mais variadas representações. Então, cabe aos deputados, ali ele tem essa competência, quando fala que é impositivo, é de determinar, já na lei orçamentária anual,
onde que o governador deverá aplicar aqueles recursos. Bom, época de eleição, a gente percebe que as pessoas se preocupam muito com quem vai ser eleito para o executivo, governador, presidente, prefeito. E esquecem-se dos legislativos, senadores, os deputados federais, estaduais, os vereadores. Mas o executivo, ele conseguiria colocar em prática todas as ações ali propostas dentro de um governo sem o poder legislativo? Não, o funcionamento da democracia ele exige esse equilíbrio, tanto entre o poder judiciário com o poder legislativo também, que é a forma de você ter esse modelo triparte de poderes para poder manter esse equilíbrio e esse funcionamento. Senão nós estaríamos vivendo num outro modelo, né? Numa autocracia, numa teocracia ou até mesmo num modelo aí de ditadura das mais variadas formas que existe. Agora inventaram a ditadura que não é a militar, né? A ditadura votada mesmo em alguns países aí da América, inclusive. Mas não, há necessário do parlamento. O parlamento é a representação indireta do povo. Cada deputado que está presente na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás representa aí mais de 20 mil pessoas, né? Então você faz essa multiplicação, você chega ao número de eleitores que nós temos aí no Estado de Goiás. E através de um sistema que é muito importante, né? Um sistema de quociente eleitoral. Você ali está representando a agremiação partidária mesmo. Os partidos existem para isso. Aquele deputado que foi eleito também com voto de outros representantes de outras regiões do partido político. Às vezes o deputado não está aqui, é um suplente, mas ele contribuiu para que o deputado estivesse aqui. Enfim, respondendo, Mona Lisa, não há como você falar em poder executivo, em governança, sem a existência do poder legislativo. É um poder autônomo, evidentemente, mas que ele trabalha em perfeito equilíbrio ali com os outros poderes. Inclusive, é o poder legislativo que define os salários dos outros poderes, que fiscaliza os outros poderes, certo? Assim como o poder judiciário também tem a capacidade de fiscalizar, de atuar na gestão dos atos administrativos, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, ele exerce não só essa primeira função, que é de elaborar as legislações, como também de fazer a fiscalização dos outros poderes. Sobre a fiscalização, é uma das competências do Poder Legislativo fiscalizar o Executivo. E quem fiscaliza o Legislativo? O Legislativo ele é fiscalizado, como eu falei, dentro do sistema de equilíbrios, primeiro pelos controles externos, né? E veja bem, os controles externos, eles são casas legislativas, é uma extensão do Legislativo. Nós temos, quando fala Legislativo, nós olhamos apenas para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas do Município são instituições do Poder Legislativo. Olha que interessante. E esse controle externo, ele é realizado tanto pelo Ministério Público, que é um órgão autônomo, né, da defesa que trabalha na defesa do direito coletivo difuso, mas também os órgãos de controle externo, Tribunal de Contas do Estado. Quais são os principais desafios que o Poder Legislativo enfrenta hoje no nosso sistema político? O principal desafio que eu vejo para o Poder Legislativo, evidentemente, é um pouco quanto à autonomia e liberdade política de funcionamento, né? Nenhum parlamentar ele pode ser tolhido pelas suas opiniões, por mais variadas que sejam, faz parte da democracia. Independente da forma ou da opinião que for selada por um parlamentar, faz parte do debate do processo democrático essa discussão. Desde que você não atente contra o Estado democrático de direito e contra princípios fundamentais e valores fundamentais, evidentemente que a liberdade de pensamento ela é muito importante. Então nós temos muitos debates aí nesse ponto. A imunidade parlamentar, por exemplo, essa relativização e essa própria fiscalização é um grande desafio, né? E principalmente esse trabalho que a TV Alego faz, que é levar informação para a população. Porque não adianta você fazer um grande trabalho, igual é realizado todos os dias, se você não consegue levar a informação e realizar a prestação de contas para a população. E aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás é realizada de duas formas. Foi eleito a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás a primeira em transparência no país e no Estado de Goiás, recebendo selo do Tribunal de Contas do Estado em transparência. Eu acho que é um ponto, acredito que é um ponto bastante importante. E aqui eu tenho até a oportunidade de presidir o Compliance,
do Legislativo, que é uma novidade, que está atuando aí em 3 áreas de governança muito importantes, na gestão de pessoas, na gestão de contratos e também no setor de licitações, que é muito importante, porque aí, ali você vai trabalhar a ética, vai trabalhar a transparência, vai trabalhar a eficiência do poder público, ou seja, fazer mais com menos recursos. Explica para a gente o que é o Compliance e por que ele foi implementado aqui na Assembleia. Compliance, por mais que traga um nome aí americanizado, ele nada mais é do que um sistema de governança voltado para a ética, para a transparência e na política de resultados. Então, o Compliance, ele já é uma realidade nos tribunais de Justiça, nos tribunais de contas. O TRE do Estado de Goiás inaugurou o Compliance e está sendo bastante positivo, que é o quê? É você conseguir trabalhar com governança, trabalhar com planejamento, buscando resultados e tentando, principalmente, tirar e evitar os riscos da administração pública. O desperdício, por exemplo, as más contratações, ou seja, alcançar aquele quinto dedinho que foi colocado ali na Constituição Federal, no artigo 37, que é o princípio da eficiência. Falando em eficiência, o Poder Legislativo hoje é visto como um poder eficiente pela população? A população, ela precisa cada vez mais ter conhecimento do papel do Legislativo e fazer o acompanhamento. Não basta votar e depois não acompanhar, não fiscalizar nem lembrar o exercício, em quem votou. ou nem lembrar em quem votou. Evidente que esse é um ponto neofrágico que nós temos que trabalhar e temos que melhorar. Eu vejo que a população ela ainda está com aquele sentimento de aversão à política, né? Está melhorando muito. Nós passamos por um momento aí, nos últimos anos, de muita inversão da lógica política, muito combate, ou seja, criando a ideia do anti-Estado, do antipolítico, né? E eu acho que é muito importante a população ter essa consciência da necessidade e eu acho que ela avançou, mas ainda falta um bom caminho a ser percorrido e isso vai ser realizado através dos meios de comunicação, através de uma grande formação política. Eu acho que o importante é a gente alcançar isso nos próximos anos para que a gente possa ter uma sociedade cada vez mais justa, equilibrada e também para parar de reclamar. Ou seja, o momento de você mudar é nas urnas. Acabamos de eleger prefeito e vereadores. Estamos falando do Legislativo Estadual, mas nós vamos ter posse de mais de 5 mil vereadores só no estado de Goiás, 246 municípios. O número mínimo de vereadores são 9. A Câmara de Goiânia está aí com 37, 38 vereadores, salvo engano. Então, assim, essas pessoas elas estão lá para representar não só uma parcela da sociedade, mas toda a sociedade e poder evitar situações que nós vimos aí nos últimos anos. Trazendo um pouquinho de polêmica aqui, você falou agora sobre os nossos representantes municipais que vão tomar posse em 1º de janeiro. A culpa de tudo o que aconteceu na nossa capital, em Goiânia, é culpa só do prefeito ou a Câmara de Vereadores também tem uma porcentagem de culpa aí? Isso é um tema polêmico, né? Mas nós já tivemos aí, eu sempre falo, e se for para trazer a polêmica, nós vivemos um período de prefeito praticamente biônico, né? A importância de se eleger um vice, porque nós tivemos um prefeito que tomou posse desde o dia 1º, vai exercer todos os 4 anos de mandato, sendo que foi eleito vice, não era tão conhecido pela população e não era tão conhecido o seu trabalho. Mas o Legislativo, ele tinha prerrogativa. Por exemplo, eu vejo como, e já faço uma análise técnica, tardia a intervenção na saúde de Goiânia. Isso poderia ter acontecido pelos vereadores, que poderia ter intervido até na administração municipal. E em respeito ao mandato eletivo, eles optaram por protelar essas situações. É porque é importante falar que o Legislativo ele tem as suas competências e ele também tem essa autonomia, né? Ele tem a voz para estar ali e também tentar romper um ciclo ali que está fazendo mal para o nosso estado, para o município, né? Sim, uma função importante que nós não trazemos aqui. Cabe à Câmara Municipal julgar, processar, julgar por crime de responsabilidade o chefe do Poder Executivo e até afastá-lo temporariamente ou em definitivo, por votação de 2/3, conforme o Decreto-Lei 201/67.
Portanto, é uma função, é uma prerrogativa em defesa da população e da democracia, o poder político ele se equilibrar e ele conseguir trazer essa resposta à população. O que não houve na cidade de Goiânia. Houve de forma tardia, setorizada, na saúde, mas caberia na limpeza urbana, caberia em vários pontos, educação, em vários pontos que nós podemos citar. E houve, através do Ministério Público, um pedido de liminar judicialmente, ou seja, não partiu do Poder Legislativo. Agora, como são feitas as leis? Eu vejo algumas pessoas falando assim que existem muitas leis que não servem para nada. Ou as pessoas se preocupam com a tramitação da lei. Mas o deputado foi lá, apresentou um projeto de lei que seria bom para a minha comunidade, mas esse projeto de lei, ele nunca foi para lugar nenhum. Então, para a gente explicar, passar aqui também, continuando ainda batendo na tecla da educação política, que a gente precisa conhecer para depois questionar, como funciona uma tramitação de uma lei aqui na casa? Então, é muito importante, primeiro, você entender a iniciativa, né? As leis, elas podem ter iniciativa popular. Aqui na Assembleia nós temos um projeto muito importante, apadrinhado pelo nosso presidente Bruno Peixoto, em que pode os estudantes participar do Parlamento Jovem e criar projetos de leis, trazer como projetos experimentais que será apresentado por um parlamentar ou para a própria bancada ali dos deputados para se tornar lei. E já foi fato, o que virou lei, algumas situações dessas. Então ali há como se fosse um concurso prévio ali de leis que pode ser fabricada. Mas qualquer um da população pode encaminhar as ideias para seus deputados, né? Tem a ouvidoria da Assembleia, tem o gabinete dos deputados, estão de portas abertas, tem um aplicativo, né? O Alego. Qual é o nome do aplicativo? O aplicativo Deputados Aqui, isso lá, alguém pode entrar e fazer uma sugestão para um parlamentar de uma lei. Aí, como que funciona a tramitação? Nós temos um funcionamento interno, regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em que tem todo um rito processual. Essas leis elas são estudadas, são encaminhadas para a Procuradoria, são redigidas, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, é analisado o aspecto de constitucionalidade e aí depois os deputados vão votar na Comissão Mista a materialidade, ou seja, essa lei é importante, ela é cabível, ela tira direitos, traz direitos, o que ela traz de eficiência. Depois ela é levada à plenária em 2 votações, essa lei é votada e depois é encaminhada para o governador para sanção ou veto. Caso seja sancionada pelo governador, ela se torna lei e passa a ter vigência a partir da sua publicação. Se não, ela é vetada e ela volta para a Assembleia, que pode ser derrubado esse veto por a aplicação de 2/3 dos deputados. Então tem um rito processual aí muito interessante, ou seja, uma lei para um fato, para se tornar lei, né, para ele existir no mundo jurídico, ele é passado por todo um estudo prévio, por toda uma análise. Tem situações de leis, por exemplo, que você faz consulta popular, né, que você debate com a população, que é necessário fazer isso. Então, você tem leis que são de iniciativa do próprio Poder Executivo, são leis exclusivas, as leis tributárias, por exemplo, quem define tributos, construção de cargos, aumentos de salários, né? É o Poder Executivo. Cabe à Assembleia Legislativa aprovar ou não. Então, você tem esse equilíbrio aí. Já pensou que quem fizesse a lei redigisse, o outro aprovasse? Então, não funcionaria. Então, quem faz, não aprova, né? Então, você tem que passar pelas 2 casas aí e sempre fiscalizado pelo Ministério Público para ver os aspectos também de constitucionalidade ou não. Tem várias leis que são declaradas inconstitucionais, aí vai levado até para o STF poder analisar, olha, essa lei, você tem uma lei estadual, às vezes entra em conflito com a lei federal ou ela é incompatível com a Constituição Federal. Aí, a partir desse momento, ela vai ser melhor analisada pelo crivo do Poder Judiciário. Danúbio, para a gente finalizar, qual é a sua visão da política? A política é o meio de transformar a vida das pessoas. Para muitas outras, ou para alguns políticos, a política é profissão, é meio de enriquecimento, é meio de talvez de aparecer nas câmaras ou na sociedade, mas eu sinto e vejo que a maioria dos políticos, principalmente aqui na Assembleia Legislativa, eu sinto esse ambiente que os deputados estão mesmo preocupados em melhorar a vida das pessoas. Nós temos, ainda existe, Goiás é um estado muito bem cuidado,
na segurança pública, muito bem cuidados socialmente, a gente tem que reconhecer isso. Mas existem muitas pessoas ainda em situação de miséria, situação de vulnerabilidade. Você vai aqui, ó, do lado, Piracanjuba, 40% da população em situação de vulnerabilidade, ou seja, pessoas em situação de risco alimentar. A política é o meio de trazer educação. É aqui que se garante que se aplica 25% do orçamento de todos os impostos que recolhe na educação. Veja que 25% na educação e 15% na saúde. Esse índice ele foi colocado na Constituição de 1988 para transformar a vida das pessoas. Porque só através da educação nós conseguimos atingir esse patamar. E isso, muitas das vezes, ela tem sido esquecido. Então, eu vejo que a política, ele é meio de transformação social. Não, como diz Bertold Brecht, né, a famosa frase já repetida, né, o ignorante bate no peito e fala que odeia a política e mal sabe que dele nasce o analfabeto, o crime e todas as mazelas sociais. Então, nós temos que preservar a política, respeitar os políticos e entender, principalmente, a função da máquina pública. Muito obrigada. Eu te agradeço. O Visão da Política de hoje fica por aqui. Eu convido todos vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e até mais.